Gary Hall. Neste momento temos a apresentação do Dr. Eloy Rodrigues, que é diretor dos Serviços de Documentação da Universidade do Minho. O foco do seu trabalho tem sido o desenvolvimento de bibliotecas digitais, a formação de bibliotecários e utilizadores de bibliotecas e a promoção do acesso livre à literatura científica através de repositórios internacionais e institucionais. Em 2003, liderou a criação do Repositorium, o repositório institucional da Universidade do Minho, serviço que chefia desde essa data. Dinamizou o grupo de trabalho sobre o acesso livre estabelecido pelo Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas em 2007 e desde julho de 2008 lidera, ou é responsável científico e técnico da equipa da Universidade do Minho, que desenvolve o projeto Repositório Científico de Acesso Aberto em Portugal, ou de Portugal. Ao nível europeu, foi membro do grupo de trabalho sobre Open Access da European Universities Association, em representação do CRUP, e preside ao grupo de trabalho sobre interoperabilidade de repositórios da Confederação de Repositórios de Acesso Aberto. O título da comunicação de hoje é o acesso aberto em Portugal e no mundo, onde estamos e por onde vamos. Muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui hoje, à professora Anabela Gradinho e aos restantes colegas, e para tentar... provavelmente a minha apresentação vai ser assim um bocadinho montanha-russa, porque eu falo depressa e, em alguns pontos, irei falar mesmo, provavelmente, muito depressa, mas acho que vou tentar que não comprometer a compreensão. Vou abordar... A minha apresentação tem 3 pontos. Eu vou começar por fazer, só para estarmos todos contextualizados da mesma forma, responder a 3 perguntas básicas sobre o acesso aberto. O que é, porque é que faz sentido e é útil e como é que pode ser concretizado. Depois, um segundo momento, que é o momento principal, falar da evolução do acesso aberto, sobretudo nos últimos anos, quer ao nível nacional, quer ao nível internacional, e aqui com um foco especial na questão das políticas, e finalmente fazer algumas considerações finais sobre o caminho que temos pela frente relativamente ao acesso aberto. Bom, começando então pela pergunta inicial, o que é o acesso aberto? Acesso aberto, ou open access, ou acesso livre, eu utilizarei provavelmente estes 3 termos de uma forma, com o mesmo significado ao longo da minha apresentação. Significa a disponibilização na internet de cópias gratuitas online dos artigos de revistas científicas. Aqui o acesso aberto foi criado sobretudo para resolver o problema da acessibilidade das revistas científicas, como eu aqui vou falar, mas pode-se aplicar a qualquer outro tipo de documento ou publicação académica ou científica que é realizada, tal como os artigos de revistas científicas, sem qualquer intenção de remuneração. Ou seja, publicações que os autores realizam sem estar à espera de remuneração económica. Estão à espera de outro tipo de recompensa que não a remuneração económica. O acesso aberto, tal como o conhecemos, é relativamente recente, tem pouco mais de uma década. As declarações, o Gary Hall já aqui referiu as declarações de Budapeste, Berlim, Bethesda, que são as declarações iniciais, a primeira de Budapeste. Mas, Budapeste, a reunião, que foi a primeira, ocorreu no final de 2001 e a declaração foi tornada pública em 2002, há pouco mais de 11 anos, resulta de uma situação de insatisfação. Nós conhecemos o sistema de comunicação científica, os autores escrevem artigos, revêem os artigos e publicam os artigos em revistas científicas. Revistas científicas estas que sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, a partir dos anos 50, se tornaram, passaram a ser controladas, basicamente como uma indústria. E a partir daí, registrou-se um aumento de preços muito considerável e no final dos anos 90, vocês viram, está aqui um gráfico que mostra o aumento de preços, que foi muito acima da inflação desde os anos 80 até pelo menos meados ou finais da primeira década do século XXI. Isso criou barreiras ao acesso aos artigos científicos e, portanto, ou seja, nem todos os investigadores em todo o lado tinham acesso às revistas, aos artigos que precisavam,
por barreiras económicas, não só por barreiras económicas, também em alguns casos por barreiras tecnológicas ou de distância, etc., mas basicamente por barreiras económicas, e isso criou, digamos aqui, um problema e criou uma insatisfação, e portanto o acesso aberto resulta dessa insatisfação. Porque é que o acesso aberto faz sentido? Há 3 razões principais, e eu vou falar aqui sobretudo da primeira. Porque o acesso aberto é o modo normal de fazer e comunicar ciência e investigação. Para que exista progresso científico, a forma mais eficiente de o concretizar é o acesso aberto. E eu costumo sempre, digamos, convidar-nos a todos a refletir, por exemplo, quando existem, pensem no que acontece quando existem catástrofes humanitárias ou grandes problemas sociais. Quando existe uma nova espécie de vírus, uma nova estirpe de vírus, ou quando existe algum problema grave a resolver, uma das coisas que geralmente nós como sociedade fazemos, e até os editores de revistas, nesse caso, geralmente fazem, por exemplo, é disponibilizar em acesso aberto o conjunto de informação científica que existe sobre aquele problema, exatamente para procurar que aquele problema seja analisado e resolvido com a maior rapidez possível. Depois, um segundo aspecto é a questão da visibilidade, acesso, utilização e impacto dos resultados de investigação. Nós temos aqui 2 de manhã a falar várias vezes de impacto e de citações, etc. Existem muitos estudos que revelam mais de meia centena de estudos e quase todos, com exceção de 2, que têm conclusões diferentes. Portanto, todos os outros são estudos que concluem pela existência de vantagem do acesso aberto relativamente ao número de citações, ou seja, ao impacto dos artigos. A dimensão dessa vantagem é variável, as metodologias utilizadas nesses artigos são variáveis, mas todos os artigos publicados até hoje, e o primeiro artigo foi um artigo publicado na Nature em 2001 que concluiu exatamente isso, mas todos os artigos publicados desde 2001 até hoje, com exceção de 2, concluem pela existência de vantagem do acesso aberto em termos de impacto. Obviamente, já agora, também não é preciso, digamos, nenhum de nós ser o Einstein para perceber que esta vantagem é uma vantagem transitória e uma vantagem cuja dimensão depende da dimensão do acesso aberto, ou seja, do volume da literatura científica que existe em acesso aberto e que existe em acesso restrito. Por exemplo, a vantagem do acesso aberto será tanto maior quanto menor for o volume de literatura científica em acesso aberto naquela disciplina. À medida que o acesso aberto vai progredindo, a vantagem do acesso aberto vai diminuindo. Digamos, é completamente lógico, não é? E, finalmente, um último aspecto que eu também queria referir brevemente, porque depois não tenho mais slides sobre isto. Falamos até um bocadinho ao almoço, quando estávamos ali, as pessoas estavam em torno de mim, que é esta questão da monitorização, avaliação e gestão da atividade científica. Nós hoje falamos mais ou menos novamente de métricas, e nós temos várias métricas e muitas coisas interessantes, mas, por exemplo, continuamos a ter métricas relativamente pobres, porque, por exemplo, uma das pessoas levantou a questão de nós não contabilizamos todas as citações como iguais, quando eu posso ter uma citação que apoia as conclusões ou que está a construir sobre as conclusões de um determinado artigo, ou posso ter uma citação que é contra aquele artigo ou que é uma citação negativa, a dizer este trabalho não está, digamos, as conclusões do trabalho estão incorretas ou o que for, ou eu cheguei a conclusões diferentes. E, naturalmente, até ainda mais, um outro aspecto que é importante é que também trata todas as citações por igual, independentemente de quem faz a citação. Eu costumo sempre referir neste ponto, este aspecto. O Google foi construído com base neste esquema da comunicação científica, ou seja, de que quanto mais citações tem uma comunicação, um artigo científico, uma revista científica, provavelmente isso é um indicador de qualidade, indicará alguma coisa, indicador de impacto. E, portanto, o ranking do Google coloca as páginas pelo número de links que tem, mas nem todos os links no Google são iguais. Se eu tiver uma página de engenharia
que tem um link do MIT ou uma página de engenharia e um de vocês tiver uma página de engenharia que tem um link da Universidade da Beira Interior ou do Porto ou do Minho ou de qualquer outra universidade portuguesa, provavelmente, a minha página de engenharia que tem o link do MIT vai estar no ranking do Google primeiro que a vossa, que tem um link de uma universidade portuguesa que não tem a reputação do MIT no domínio da engenharia. E nós hoje, por exemplo, nas citações, ter uma citação de um estudante de doutoramento, eu escrever um paper e ter uma citação de um estudante de doutoramento que está a trabalhar comigo, ou ter uma citação de um prémio Nobel, vale exatamente a mesma coisa. E a questão é que nós hoje, provavelmente, já temos poder computacional para poder pesar estas coisas. O que nós não temos é o corpus da literatura científica para podermos fazer data mining sobre isso e podermos inferir estas coisas. Não temos, por várias razões, não apenas pela questão do acesso, mas também por outra, mas basicamente, mas uma razão importante é a questão do acesso. Para desenvolver um bocadinho o meu argumento inicial, a ciência normal é uma ciência cumulativa. Desde sempre foi cumulativa, desde a Idade Média, que se dizia que nós progredimos, somos todos nós, em ciência, somos anões sobre os ombros de gigantes. Se vemos mais longe é porque estamos a construir sobre o conhecimento que já existe. Mas se a ciência normal é cumulativa, até os génios e os golpes de gênio também o reconheciam. Não é? O Newton escreveu, exatamente, utilizou esta expressão medieval para reconhecer que muito do seu trabalho era devido a outros. Toda a ciência normal e a ciência que rompe paradigmas é sempre cumulativa, é sempre construída com base em conhecimento anterior. E, portanto, a possibilidade de eu poder utilizar sem barreiras o conhecimento já gerado é o modo normal de funcionamento da ciência, é o modo normal que nós podemos garantir o avanço. Última questão sobre o acesso aberto, como é que ele pode ser concretizado? Há duas vias estabelecidas em Budapeste para o acesso aberto, a designada via dourada, que é, a publicação de revistas científicas em acesso aberto, ou seja, que não tem qualquer limitação ou restrição ao acesso, utilizam vários tipos de modelos, desde revistas subsidiadas, digamos, pelas organizações que as publicam, até revistas que cobram um fee de publicação, um APC, um Article Processing Charge aos autores. Há vários modelos de publicação. Já agora, e eu vou voltar a isso no final, hoje nós temos sempre a tendência para simplificar as coisas, mas quando simplificamos as coisas, provavelmente estamos sempre a falsear. E o diabo está sempre nos detalhes. E sobretudo, quando nós trabalhamos em ciência e quando queremos ser rigorosos, os detalhes são fundamentais e os detalhes fazem toda a diferença. E hoje há a tendência, por exemplo, para confundir acesso aberto dourado com acesso aberto em que se paga taxas de publicação. A maior parte das revistas científicas de acesso aberto não cobram taxas de publicação. É verdade, por outro lado, sendo rigoroso, que a maior parte das melhores revistas de acesso aberto cobram taxas de publicação, mas não todas as revistas de acesso aberto cobram todas as taxas de publicação e muitas revistas, sobretudo até revistas provavelmente novas ou com circulação mais regional, por exemplo, na América Latina, ao bocado foi falado o exemplo do Cielo, etc. Há muitas revistas que não cobram taxas de publicação. E a outra via para o acesso aberto, a designada via verde, que é, independentemente da revista onde se publica, depositar um artigo num repositório institucional automático, e hoje existem mais de 2.400 destes repositórios. Como é que tem sido a evolução do acesso aberto em Portugal? Tem sido bastante interessante, sobretudo nos últimos 5 anos, a partir do momento em que se iniciou o projeto RECAP. Nós, na Universidade do Minho, iniciamos o nosso repositório institucional, que está a completar 10 anos, como vocês podem ver nos meus slides, que está sempre ali os 10 anos do repositório, que é uma coisa que, obviamente, nós nos alegramos bastante, mas, de facto, a partir de 2008, com a criação do projeto RECAP, as coisas evoluíram de uma
forma muito significativa. O projeto RECAP, eu vou passar rapidamente isto, tem os objetivos, digamos, normais de um projeto de um repositório de acesso aberto nacional, criar um portal nacional, promover a visibilidade da produção científica nacional, etc. Foi promovido na altura pela UMIC e desenvolvido em conjunto pela FCCN e pela Universidade do Minho. E estas duas entidades, a FCCN, que agora foi integrada na FCT, passou a integrar a FCT, e a Universidade do Minho continuam a desenvolver o projeto RECAP. E tem neste momento muitas instituições participantes, entre as quais também aqui a UBI, mas basicamente todas as universidades do Conselho de Reitores participam, muitos politécnicos, alguns hospitais e outras instituições. O RECAP tem vários serviços. O serviço principal é o portal RECAP, que reúne toda a produção científica depositada em repositórios ou publicada em revistas de acesso aberto. Temos serviços de alojamento de repositórios, de revistas, etc. Eu vou passar relativamente rapidamente, só dar-vos aqui a conta da evolução e de alguns números. Quando no final de 2008, quando o portal RECAP foi lançado, tinha pouco mais de 13 mil documentos. Neste momento estamos com mais de 140 mil documentos, sendo previsível que se atinjam os 150 mil ainda este ano. Isto é a evolução do número de repositórios em Portugal. Também podem claramente ver que existe um antes de 2008 e um depois de 2008. Neste momento existem 38 repositórios em Portugal, sendo que 12 são repositórios que são alojados localmente pelas instituições. Por exemplo, o repositório da Universidade do Minho é alojado e mantido localmente pela Universidade do Minho, mas 26 repositórios são alojados centralmente na infraestrutura. Começamos também, em 2012, a oferecer um serviço de alojamento de revistas científicas em acesso aberto e neste momento, temos 7 revistas nesse serviço. Este é apenas um screenshot de algumas das revistas que estão a ser alojadas no serviço de alojamento de revistas científicas do RECAP. Bom, e no mundo como estamos? Fizemos um progresso também notável, se considerarmos que em 2003 existiam menos de 200 repositórios em todo o mundo e neste momento existem 2.400, que existiam cerca de 500 revistas e neste momento existem mais de 9.900 e que digamos, não existiam em 2003 nenhuma política, em 2003 não existia nenhuma política de acesso aberto e hoje existem algumas centenas de políticas, quer de instituições, universidades e centros de investigação, quer de instituições de organismos que financiam a ciência. Mas onde é que estamos? Também depende de quem fizer as contas aqui também. Estamos a faltar 70% das publicações, digamos, de acordo com o estudo que foi feito em 2012, relativamente a publicações até 2011, aliás, de 2005 a 2010, digamos, informação recolhida em 2011, ou estamos num estudo que a mim me parece bastante otimista, ou seja, e provavelmente está a ter uma imagem um bocadinho distorcida da realidade, digamos, melhor do que a realidade. Digamos, um estudo que foi publicado recentemente, agora em agosto de 2013, a dizer que chegamos ao ponto de viragem no Open Access, porque há várias áreas científicas onde temos mais de 50% da produção científica disponível em acesso aberto. Várias áreas científicas e vários países. Se repararem aqui, por exemplo, ao nível dos países, eu acho que estes números estão um bocadinho sobreestimados, mas de qualquer forma dão aqui alguma tendência. Há aqui algumas coisas interessantes, por exemplo, ao nível nacional, como podem ver, Portugal não está nada mal, está acima da média europeia, e a média europeia já é uma média bastante razoável. E se repararem ao nível das áreas científicas, por exemplo, as artes e humanidades estão abaixo da média
mesmo com estas ressalvas todas de que provavelmente os números globalmente estão um bocadinho sobreestimados, mesmo assim as áreas científicas, por áreas científicas, as áreas das ciências sociais e humanidades e das artes estão um bocadinho abaixo da média geral. Um outro relatório publicado agora também recentemente, também, digamos, sobre o espaço europeu de investigação, também referiu que mais de 50% dos investigadores afirmou que tinha publicações em acesso aberto e também mais de 50% das instituições científicas europeias têm repositórios institucionais. Eu acho que para além de olhar para os números, é importante perceber também politicamente o que está a passar, porque estão-se a passar coisas interessantes. A nível europeu, em julho do ano passado, foram publicados 3 documentos, que são 3 documentos fundamentais. Um sobre a estratégia europeia para a European Research Area e para o Horizonte 2020, que é um documento político geral. E depois 2 documentos, um chamado Comunicação para melhor acesso à informação científica e outro, Recomendação para aos Estados-membros, também sobre o acesso à informação científica. E nesses 3 documentos o princípio é o mesmo, o acesso aberto às publicações que resultem de financiamento dos programas quadro da Comissão Europeia vai ser ou é o princípio geral. E está, portanto, anunciado que no Horizonte 2020 todas as publicações que resultem de financiamento dos projetos do Horizonte 2020 vão ter que, obrigatoriamente, ficar disponíveis em acesso aberto. Eu tive a semana passada a oportunidade de consultar um rascunho dos Grant Agreements que vão estar, digamos, que vão passar a ser assinados para o Horizonte 2020 e há uma cláusula já lá completamente clara sobre isso, que é obrigatório que todas as publicações que resultem do projeto fiquem disponíveis em acesso aberto, com períodos de embargo que podem ir de 6 meses na generalidade das áreas até 12 meses nas ciências sociais e nas humanidades. E, portanto, relativamente a comparando aquilo que é a situação hoje no 7º Programa Quadro com a situação que vai ocorrer no Horizonte 2020, o que nós temos é, portanto, a ampliação do projeto piloto que já existia no 7º Programa Quadro para todas as áreas científicas, no sentido de garantir o acesso aberto em todas as áreas científicas, os períodos de embarque que se mantêm de 6 a 12 meses, o anúncio de um projeto piloto para os dados científicos e também a possibilidade, que ainda está a ser estudada, de o pagamento de taxas de publicação em Gold Open Access poder ocorrer mesmo depois do projeto terminar, que é algo que até agora não era possível. Só era possível imputar custos de publicação em Open Access enquanto o projeto decorria. Nos Estados Unidos, este ano também ocorreram 2 desenvolvimentos importantes. Em fevereiro, uma proposta de lei introduzida no Senado que no sentido de todas as instituições financiadoras com mais de 100 milhões de euros, de dólares, perdão, devem mandatar o acesso aberto à investigação que financiam. E 15 dias depois, a administração Obama divulgou uma diretiva para todas as agências federais, também com financiamento anual à ciência superior a 100 milhões de dólares, que definam políticas de Open Access no prazo de 6 meses. Esse prazo terminou no dia 23 de agosto de 2013. Sabe-se que as várias agências apresentaram propostas, ainda não se sabe, digamos, estão a ser analisadas e provavelmente está a haver alguma discussão com a própria administração, ainda não se sabe qual é o resultado dessas propostas, mas sabe-se que elas foram apresentadas. Finalmente, antes de passar e para concluir à situação portuguesa, à política da FCT, se apenas dar uma nota sobre aquilo que se passou nos 2 últimos anos no Reino Unido. Em julho de 2012 também foi publicado um relatório, o relatório Finch, que definiu uma orientação e uma recomendação política muito forte digamos, a favor do acesso aberto dourado, subalternizando o acesso aberto através dos repositórios,
defendendo a existência de negociações únicas com os editores, quer para assinaturas, quer para as taxas de publicação, e, digamos, desse relatório resultou uma revisão da política dos Research Council UK, digamos, que refletiram, de certa forma, as recomendações do relatório Finch e, portanto, definiram uma preferência pelo acesso aberto dourado e digamos, definiram que condições para os autores cumprirem com as recomendações dos Research Council. Este relatório e a nova política dos Research Council suscitaram imediatamente uma grande discussão por parte de diferentes stakeholders, de universidades, etc. E este ano chegaram ao Parlamento do Reino Unido e ambas as câmaras produziram 2 documentos muito críticos relativamente ao relatório Finch e às recomendações dos Research Council UK. Portanto, o primeiro na Câmara dos Lordes em fevereiro de 2013 e, mais recentemente, na Câmara dos Comuns em setembro de 2013. Este print screen é exatamente relativamente ao último destes documentos, em que claramente é dito que é um erro estratégico o Reino Unido focar-se no acesso aberto dourado e que deve voltar à sua política anterior de promover e de mandatar o depósito em repositórios institucionais. E ainda em fase de discussão, é uma proposta que está para discutir, o Higher Education Founding Council, portanto, que é também um organismo bastante importante em termos de definição de política e de avaliação da investigação. Há um exercício que é feito regularmente no Reino Unido, que é o REF, e portanto, o que basicamente é dito é que para o próximo REF, para o próximo exercício de avaliação do Reino Unido, temos as publicações para serem consideradas na avaliação têm que estar disponíveis num repositório de uma instituição do ensino superior do Reino Unido e que têm que estar disponíveis imediatamente após a publicação, sendo que pode existir um período de embargo ao acesso também, digamos, a definir. Finalmente, relativamente à EFCT, foi anunciado em julho uma política da Fundação para a Ciência e Tecnologia relativamente ao acesso aberto, que esteve em discussão pública. Essa discussão pública já terminou, a EFCT está a analisar, recebeu, penso eu, 3 ou 4 dezenas de comentários e de contributos, ainda está a analisá-los, penso eu, daquilo que é conhecido, e pronto, e aquilo que eu vou apresentar aqui é aquilo que é conhecido, mas resulta até de apresentações feitas por membros da FCT, portanto, estes pontos que estão aqui são pontos que constam dos slides de membros da FCT, mas eu não sou membro da FCT, como é óbvio. Portanto, a política da FCT vai se aplicar a qualquer publicação que tenha financiamento da FCT, desde que tenha financiamento total ou parcial da FCT, e o que é requerido é que haja o depósito dessas publicações em qualquer repositório da rede do RECAP e que, com períodos de embargo que podem ir de 6 a 12 meses, também para 12 meses para as ciências sociais e as humanidades, e que, no caso das teses de doutoramento, também financiadas pela FCT, também é obrigatório o depósito num repositório, sendo que aí o período de embargo pode chegar aos 36 meses. Eu sei que tem sido uma das questões que foi levantada no caso, no período da consulta, por exemplo, foi a questão do período de embargo para os livros, e penso que é uma questão que está a ser também considerada. E, portanto, isto é mais outro slide, portanto, e basicamente, também já agora referi que a FCT prevê como despesas elegíveis o pagamento de taxas de publicação em revistas de acesso aberto que o cobrem, sendo que não vai haver, digamos, nenhum financiamento adicional ou nenhum financiamento especial para isso. Portanto, é do bolo do projeto poderão ser pagas taxas de publicação. E para concluir, portanto, eu penso que hoje já é relativamente claro que a questão, como em 2011 isso a vice-presidente Neelie Kroes provavelmente foi bastante bold, foi bastante arriscada, digamos, para uma posição, para uma pessoa numa posição política. Em 2011 eu
talvez não afirmasse ainda isso, que era, a questão já não é se o Open Access vai fazer parte do futuro ou não, se o Open Access é o futuro ou não. A questão é como é que vamos chegar, como é que lá vamos chegar. E de facto, estamos num momento um bocadinho curioso, porque apesar de ser, até por aqueles gráficos que eu nos dois casos, independentemente da dimensão do Open Access ser 30% ou 50%, é claro que a maior parte dos conteúdos que hoje estão disponíveis em Open Access estão em repositórios. E na maior parte deles, essa dimensão é variável de área científica para área científica. Há algumas áreas científicas onde o Open Access dourado já tem um peso significativo, como por exemplo nas áreas biomédicas e medicina, mas na generalidade das áreas o Open Access, digamos, através de repositórios, representa 70% a 90% dos conteúdos que estão disponíveis em acesso aberto. Por outro lado, a disponibilidade dos artigos em repositórios é o requisito básico recomendado, digamos, pelas guidelines e boas práticas internacionais, como, por exemplo, a Budapest Open Access Initiative. No entanto, nós hoje vivemos numa situação em que, para muita gente, Open Access significa Open Access dourado, ou Open Access significa publicar em revistas de acesso aberto, ou pior ainda, significa, mais uma vez, publicar em revistas de acesso aberto que cobram taxas de publicação. E isso é uma parte, e uma pequena parte, daquilo que é acesso aberto. E isto porque é que aconteceu? Por várias coisas, provavelmente porque, de facto, aconteceu um crescimento muito grande do número de revistas de acesso aberto. Para vocês ficarem com uma ideia, no final de 2009 existiam cerca de 5 mil revistas, ou menos de 5 mil revistas de acesso aberto. Neste momento, como há bocado vos mostrei, existem quase 10 mil. Algumas destas revistas são revistas predatórias, ou seja, revistas sem qualquer qualidade, revistas de vão de escada, que estão aqui para enganar incautos, nomeadamente jovens investigadores, estudantes de doutoramento, que estão disponíveis para seguir aquela máxima do publish or perish, para pagar 500 euros ou 500 dólares ou 500 qualquer coisa, para publicar um artigo numa revista e para poderem pôr isso no seu currículo. Isso é algo que é importante também, mesmo em termos de formação académica, quer nos currículos académicos, quer ao nível de quem trabalha nas bibliotecas, nas ações de literacia de informação, que as pessoas incluam conteúdos sobre a questão da avaliação da qualidade, de métodos de publicação, etc., para que existam menos incautos. Porque esta questão aqui, as revistas predatórias, são, de facto, hoje um problema. E, por outro lado, porque o relatório Finch e a política do Research Council pronunciavam uma viragem no sentido do acesso aberto dourado, que eu acho que, de facto, hoje já não está a acontecer. Mas existiram consequências um bocadinho preocupantes. O que aconteceu desde o ano passado é que vários editores que tinham posições relativamente amigáveis relativamente ao depósito em repositórios, reviram as suas posições. O que é que fizeram? Por um lado, aumentaram os períodos de embargo para que o depósito em repositórios deixasse de valer para a política do Research Council, passando a oferecer ao mesmo tempo Open Access híbrido, ou seja, revistas que publicam e que têm o seu rendimento de assinaturas, que publicam artigos em acesso aberto mediante pagamento pelos autores. E, portanto, empurrando os autores para que, digamos, para cumprir a política, nomeadamente dos Research Council, para que paguem taxas de publicação em revistas onde até aí podiam depositar em repositórios com períodos de embargo relativamente curtos. E, portanto, neste momento, de facto, existem muitas incertezas. Para mim é claro, e com isto vou terminar, que o método mais eficiente... Vivemos num período de transição, provavelmente depois, se houver tempo para perguntas, posso explicar um bocadinho isto. Eu acho que, digamos, o nosso destino final são revistas de Open Access, mas a forma e a transição para as revistas de Open Access é feita de uma forma tanto melhor e mais sustentada e mais suave, quanto maior e quanto, digamos, maior for também a pressão da existência do Open Access verde e através dos repositórios, que pode permitir uma transição para aquilo que muitos nós chamamos o Fair Gold, ou seja, uma transição que, de facto, garanta a sustentabilidade das revistas e o rendimento, e o rendimento necessário para as revistas serem sustentáveis, mas que, de facto, não prejudique
a investigação, porque aqui as revistas são um serviço à comunidade científica. E, portanto, as revistas e a comunicação científica têm que estar as revistas têm que estar ao serviço da comunicação científica. E não, como muitas vezes nós hoje pensamos, às vezes tenho algumas conversas onde eu penso que as pessoas colocam a questão ao contrário, que é, nós temos que garantir a sobrevivência das revistas, ou nós temos que garantir os lucros das revistas. A sobrevivência das revistas, como em tudo na vida, as pessoas, as organizações adaptam. Se são úteis, se têm valor, sobrevivem. E se não são úteis, se não têm valor, se são parasitárias, se são predatórias, provavelmente não irão sobreviver. Mas, portanto, o que não me parece fazer sentido é que nós condicionemos aquilo que podemos fazer em termos de comunicação científica para garantir um modelo de publicação que provavelmente está ultrapassado. Há vários desafios e oportunidades. Eu vou só falar aqui de algumas coisas que nós já falamos, das novas métricas, etc., das métricas alternativas. Só queria falar aqui que há também várias coisas interessantes no horizonte, como novas formas e modelos de comunicação. Alguns aqui também o Gariol já falou, das monografias de acesso aberto. A questão da ligação dos dados com as publicações. E temos artigos onde eu posso navegar do artigo para os dados que basearam aquele artigo e vice-versa, ou partir dos dados científicos brutos e ir ver os artigos que os referenciam. A questão da publicação de mega revistas como a PLOS ONE, a Nature Scientific Reports, a eLife, já agora, que é uma revista muito interessante na área biomédica, uma revista que certamente ainda não tem fator de impacto, porque começou a ser publicada este ano, mas eu aposto com qualquer um de vocês que está aqui, que vai estar no primeiro quartil daqui por 2 ou 3 anos, porque é uma revista que não cobra taxa de publicação, uma revista Gold, sem taxas de publicação, porque é uma revista sustentada pela Our Youth Medical Foundation, pela Wellcome Trust e pela Max Planck Society, ou seja, é uma revista subsidiada, mas de grande valor. E das revistas Overlay, que são revistas que são construídas em cima da infraestrutura dos repositórios. E fico por aqui. Se houver questões, estou à vossa disposição. Muito obrigado. Thank you to our amazing guests. We have some delay when looking to the original program, but I think that at least 10 minutes are justifiable. So if you have any questions to pose. I believe you were the first. My question is to Gary Hall, because you were talking about open source, about open government, and about open science and open data as basis for the digital post-humanities. And I'm asking if, besides that, we could even consider a sort of open research. Because common people now is doing a sort of search research. For instance, in Google, people are, sorry, I'm a little cold. People are defining concepts that are common concepts. In tags, in the blogs, they are suggesting common ideas for defining these blogs. And so there is in some way a sort of experimentation made by civil society, by common citizens, that maybe could be interesting for these open humanities, these digital. So the question is, how can we integrate, or at least, I don't like this word integrate, how can we connect these common people and his common knowledge to these digital open post-humanities? Okay. Is this on? Yes, all right, we're okay. Thanks for the question. That was I've got various ways of answering that. I was using the examples of open data and open science and open source because that's what Brydotty mentions in the book, so I was kind of trying to work through
Her argument, she doesn't, my view is she doesn't really, her understanding of that is not particularly sophisticated, but I do really like the idea of, yes, we should have open research. So the texts that I was talking about in the Living Book series, they're open for anyone to come in and interact with. They can use, they can adapt it, they can take the model. Other publishers have taken that model and used it for their own purposes. So people can do it. If I had a bit more time, I had some examples of people using it in teaching situations and scenarios. We did a workshop in Mexico last month and kind of created one of those books in 3 hours with 15 people. And I've no idea, I think some of them will be, one or two will have been academics, some of them will be artists, some of them will be whatever. So there is that. The other aspect of your question, which would kind of get me to one of the questions that I wanted to ask Ricardo but didn't have kind of time, is when we're talking about PLOS and we're talking about them making their data available and searchable, and you know the statistics on who uses it what and all the bibliometrics you were talking about. But at the same time, what I got from your talk, and it's what happens around things like open knowledge, is you have to have a certain knowledge and skill to be able to do that. I mean, PLOS kind of open their data because they say, hey, we want to be really democratic and we want everyone to be able to use this. And I kind of already know, I mean, if you look at the statistics, in the UK, the government has a big thing about freedom of knowledge. But if you look at actually who makes use of that Freedom of Knowledge Act, it's mainly businesses and some journalists, because they have the money and the time and to invest in the training that you would need to actually use those kind of that data properly. So it kind of makes me think, you know, it's great for PLOS to do that, or for us to all open our data and our, you know, all the information and our knowledge, but you're still probably going to need some sort of skill and training to actually be able to use it in a kind of sensible way that you were talking. That's kind of what I got from a lot of your talk. So you can do this, but you'd need, you know, it's again, in the UK we had the Blair government, and it was really pushing, you know, this kind of openness to the people and said all these participatory art. But how much of that was just a token? It was people involved, and so they'd come along. But, you know, to me, you need skill for this thing, and you need knowledge. So we open our thing, open our texts, and some people are really scared that someone will come along and they will destroy it or really ruin it or whatever, but they can't. Because you do, despite how democratic we want to be, you do still need a certain skill base and certain knowledge base. I mean, they're really simple. I can teach anyone to do it in an hour, but you still need a knowledge base to be able to do that. You need, you know, the texts about people like Braidotti. That's kind of quite a barrier for people to get past. So there are all those issues which I really agree with and I'm very working towards and sympathetic, but it's kind of interesting to try and tackle some of that. Okay. Another question. Não é preciso que eu coloque a voz suficientemente alta. A minha questão vai para a professora Eloy, but I want to thank you for your presentation. Your philosophical approach was very interesting. É uma questão muito pontual. Quando falou no embargo, a questão do embargo, referiu às teses de doutoramento. Eu gostava também que, relativamente às teses de mestrado, explique porquê. É uma questão que temos neste momento em mãos, que eu tenho neste momento também em mãos, alunos, sobretudo em áreas mais, diríamos, da parte de science, médicas, biomédicas, etc., que fizeram uma investigação no âmbito de uma tese de mestrado e, evidentemente, querem que ela fique fechada porque não lhes interessa torná-la já em repositório aberto, etc. Era esclarecer um pouco os limites, os termos, as condições em que isso hoje é pensado, por informação que peço. O que acontece, penso eu, na generalidade das instituições, é que as instituições, independentemente da política da FCT, por exemplo, no nosso caso, na Universidade de Minho, já é obrigatório o depósito das teses e dissertações de mestrado e doutoramento já há vários anos. As pessoas, quando está no regulamento, as pessoas, quando vão para a Universidade de Minho, sabem que a tese vai parar ao repositório,
digamos, se não quiserem, vão fazer a tese noutra instituição, no limite. Mas, não é ora, a questão é essa, não é obrigatório ficar em acesso livre, o acesso aberto. No nosso caso, neste momento e até hoje, a tese, digamos, pode ficar em 4 estados. Pode ficar em acesso aberto imediato, mal seja defendida, pode ficar em acesso embargado de 1 a 3 anos, e o período é definido, digamos, pelo autor, ou pode ficar em acesso restrito à Universidade do Minho. E até mais recentemente, por exemplo, porque temos teses que, relativamente a parte das quais há pedidos de patente, onde nós, enquanto o pedido de patente está a ser examinado, a tese está só acessível ao autor da tese. Não está acessível a, digamos, outras pessoas. Mas isso é um período mesmo, são situações excepcionais que têm que ser devidamente fundamentadas. A regra geral, portanto, é essa, o depósito da tese no repositório é obrigatório e, portanto, em texto integral. Ela pode ficar, no mínimo, fica disponível para todas as pessoas que são membros da Universidade do Minho poderem consultar. E, no máximo, fica em acesso aberto ou fica em acesso embargado durante até 3 anos. E eu penso que a maior parte das instituições terão políticas semelhantes. Obrigada. Não sei se há mais alguma questão. Boa tarde, Joaquim António. Professor Eloy, durante a sua comunicação, a uma certa altura, mostrou um quadro comparativo sobre publicações e referiu que em Artes e Humanidades as publicações estão muito abaixo da média europeia e eu reparei que estão bastante longe do grupo científico que publica mais, que é a Medicina. Da sua experiência, tem alguma explicação para esta baixa produtividade ou publicação de investigação em Artes e Humanidades? Será que os investigadores em Artes e Humanidades têm menos apetência para partilhar, produzem menos, ou a uma certa altura publicavam muito, mas como tinham pouco feedback, acabaram por desanimar e desistir de publicar tanto? Eu provavelmente expressei-me mal, porque o gráfico que estava ali não era o volume de publicações em Artes e Humanidades, era a percentagem das publicações de Artes e Humanidades que estavam em acesso aberto. Portanto, aquele gráfico mostra o estudo que diz que em algumas áreas científicas já ultrapassamos os 50% em acesso aberto, e a média global, se eu não estou em erro, é 43% ou 44%, e nas Artes e Humanidades era, em alguns casos, 10%, 15%, portanto, era bastante abaixo. Portanto, o gráfico que eu mostrei é sobre isso, era sobre a percentagem digamos, do total de publicações de Artes e Humanidades, quantas estavam disponíveis em acesso aberto, e dessas também, quantas estavam disponíveis em acesso aberto em repositórios, ou quantas estavam disponíveis em acesso aberto em revistas científicas. De qualquer forma, certamente, se tivermos se compararmos as áreas científicas em termos de volume de publicação, certamente também elas, como já foi referido hoje de manhã, as Artes e Humanidades vão ter provavelmente um número de publicações, sobretudo publicações easy, menores. As razões são várias, e aliás nem faz sentido, acho que a primeira questão é, nem faz sentido comparar o número de publicações das Artes e Humanidades com a Física, porque estamos a comparar, e sobretudo as métricas ou o impacto, não sei o quê, estamos a comparar alhos com bugalhos. Uma das coisas que é muito importante considerar é que cada área científica tem os seus métodos próprios de comunicação. Com isto não estou a dizer que provavelmente cada instituição e cada investigador e cada grupo de pesquisa não deva procurar publicar mais, etc. Mas não se pode olhar para os números, sobretudo comparar Artes e Humanidades com Física. Em Artes e Humanidades, certamente, só para concluir e para brincar um bocadinho, em Artes e Humanidades, certamente, não há artigos com 250 autores. Eu no meu repositório da área de Físicas de Altas Energias, nós temos, é o pesadelo dos nossos bibliotecários, é os artigos da Física de Altas Energias, que temos artigos com 100, 150, 200, 250 autores. E em alguns casos temos autores que publicam 100 artigos por ano, desses artigos que têm 100 e tal autores. E, portanto, comparar isso com Artes e Humanidades era completamente falsear a realidade. Obrigada. Há mais alguma questão? Eu penso que teremos eventualmente tempo para mais uma, para não deixarmos que haja uma derrapagem muito acentuada. Sim, Rodrigo, sim. So I would like to make
relatively, well, general question to both of you, because after your presentations, I was wondering, well, what is the, or better, what would be the dimension of evaluation? So how evaluation would play a role in this open access, open science in the future? Because in a way, scientists are really incentivized by how they are evaluated. So how in the future they will get funding or resources, or they develop their careers, will determine how they publish and they communicate their science. So I was wondering, how would you fit this dimension of evaluation, of assessment? Thank you. You want me to? Oh, are you sure? Okay. Wow. Sometimes you're very good at starting and questioning people's assumptions. So I might start by questioning your assumption that scientists are always motivated by how they're going to be evaluated. I think, you know, in some of the things you've been saying, that you've been right in saying, you know, if you set up the criteria in a certain way, then people will work towards that. But that doesn't mean that we couldn't have different criteria, different ways of working. I suppose what I'm interested in is trying to set up those different, if you like, different economies, different kind of systems. So, you know, I mean, one example, and one of the things I'm working around, is the idea of the gift. And so you can imagine perfectly, and people actually do have different kind of economies, where instead of their criteria for what they're valued for is how much do they earn or what impact they have, people are assessed on how much they give away and how much they make available. Why wouldn't we have that as a different kind of a system, different economic system, particularly within academia? We can give our stuff away. People pay us to produce this stuff. We're not trying to make a profit from our texts generally, and especially not in the humanities. It's very hard to make a living, you know, from selling your books, from selling your articles. We give them away. Why wouldn't we give our work away like that and have a different kind of economy from the one that we're increasingly forced down to? So, I mean, I'm really, you know, what you've been talking around bibliometrics and really altmetrics and using different systems for that, my concern about them all the time, which is not to say that we couldn't think of more interesting ways of doing them, is that they are used to control and discipline academics into producing in that way, into producing, saying, oh, we've got to have more, or we've got to have better quality, we've got to have them in these particular places. And it's a very disciplinary form of working. And you know, I'm trying to find ways that we could act differently. It's no use waiting for someone else to come along. Why can't we do it? We can do it as academics. So. From my point of view, the impact of open access on evaluation is that it will open new opportunities, or it will give us the opportunity to use different methods, different indicators, etc. So, in the limit, if we wanted, we could. We will still count citations probably, and we will. So we will probably go on using some of the metrics, or maybe all the metrics that we have now, but we may create new ones. Or if, for instance, when I was presenting, I didn't know if you get it, because I was speaking a very fast Portuguese. But I gave the example. Why not try to experiment with kind of a citation rank, like the page rank of Google, where not all citations are equal, and you measure. But for doing that, in a serious way, you need to have the whole corpus of scientific publication available to data mine it. So I think that, as I said in my presentation, I think we have already the computer power to do it, but I agree, and that's an important point again with Gary, that for doing to explore many of those fantastic opportunities, you need to have some power, economic or technological or previous knowledge power to do it. Otherwise, I cannot do it with a PC. These big data mining things, but so. For me, the impact is not that we will change everything on evaluation. I think we can add new things to evaluation, probably better. And another thing,
probably more open and scrutinizable, because now you have a market where two companies do this, and mainly with two data. You have two big data sources that are commercial, and everyone need to use one of those. And if the data source is open, then you can scrutinize the results that anyone can reach, and you can say, no, you are making something wrong. And sometimes maybe we are doing things wrong, and we know for black humor, we know that the spreadsheet, the Excel spreadsheet that was used to justify the economic austerity on south of Europe from the Rogoff paper was wrong. So the data was good, but the spreadsheet was wrong. So if the data is open, if you calculate an H index, I can go there and calculate again. Yeah, I mean, I should make clear, I mean, I don't disagree with any of that. You know, I'm partly, because I kind of knew what he was going to be talking about, and you want to kind of do something different and complementary, and the thrust of the panel is to think about what the future lies for open access, and I guess I'm thinking, what can we think, 5 years' time or 10 years' time, what can we do with this stuff once we've got it, available and open, and all the statistics that were provided, the 50% of text, we're getting there with all of that. But the question is just the openness the end in itself, or is it part of a process to get somewhere else that could be more interesting, even more interesting? And I suppose that's what I'm interested in experimenting with and exploring. And one way to think about it is, I do this crazy stuff so you don't have to. I mean, don't worry about it too much. Thank you to our invited speakers. Our next panel starts in about 5 minutes. It's called Searching for Excellence in Science Publishing. So thank you. Okay, thanks a lot.